já que a expressão dar nome às coisas, como você viu, é vaga, é imprecisa, nós vamos analisar o substantivo de outra perspectiva. Partindo aqui de uma expressão simples, sabe? Imaginando um texto que falasse sobre uma comunidade, já que a gente acabou de lidar com esse termo, né? Uma comunidade pacífica. Isso podia ser o título de um texto dissertativo que tentasse definir o que é que poderia pacificar de fato uma realidade. Isso poderia ser uma reportagem mostrando uma comunidade em que as pessoas vivessem em comunhão, né? Aqui em uma comunidade pacífica, quais são as características fundamentais que fazem da palavra comunidade o substantivo e que, por serem fundamentais, seriam características de qualquer substantivo, portanto. Bom, pensando de uma maneira ampla, devemos observar como é que o substantivo se relaciona com outras palavras em uma frase e, portanto, em um texto. Como é que o substantivo se apresenta na sua forma e, por fim, qual é o sentido, qual é o significado mais básico que nós podemos levantar de uma palavra que pertence a essa classe dos substantivos. Então, pensando na relação do substantivo com outras classes de palavras, o substantivo pode ser antecedido de um artigo, antecedido de um artigo, e também pode ser caracterizado por uma palavra da classe dos adjetivos. Ou seja, aqui em uma comunidade pacífica, seria possível dizer a comunidade pacífica? Seria possível, caso houvesse um plural, afirmar que são umas comunidades pacíficas? Essa palavra uma, que aqui serve para indicar que ainda não se trata de uma comunidade específica, mas se toma comunidade em um sentido mais genérico, pelo menos nesse momento do texto, é o que a gente chama de artigo. E o artigo nunca vem posposto ao substantivo, ele nunca vem depois do substantivo. O artigo sempre antecede o substantivo. Aqui eu anotei que ele pode ser, que o substantivo pode ser antecedido de artigo, porque, é claro, se a palavra comunidade aparecesse aqui sozinha, né, se fosse simplesmente comunidade, o título, seria um substantivo ainda, mas a possibilidade de que nesse espaço aqui antecedendo o substantivo haja um artigo é própria do modo como essa classe se relaciona com as demais. Bom, aqui pacífica, como se nota, é uma qualificação que se faz sobre o substantivo comunidade. Essa palavra aqui, portanto, funciona como um adjetivo e ter a propriedade de poder ser qualificado, caracterizado por um substantivo, por um adjetivo, perdão, é algo próprio do substantivo, que é aqui então, como a gente já havia visto, a palavra comunidade. Bom, no que diz respeito à forma de um substantivo, o fundamental é saber que essa classe faz plural em S. O plural da palavra comunidade seria comunidades, com esse S final. E não são todas as classes que fazem plural, isso nós veremos em outros momentos, não na aula de substantivo, porque o substantivo faz plural, e o plural dele é em S. Nem toda palavra que faz plural em S. O substantivo sim. Pensando no significado, e aqui a gente mapeia bem com esses 3 pontos as características de um substantivo, é correto sim dizer que o substantivo dá nome. Porém, é preferível dizer que o substantivo dá nome aos seres, que o substantivo dá nome a ações praticadas pelos seres,
que o substantivo dá nome a características desses mesmos seres e que o substantivo ainda pode nomear os sentimentos experimentados por esses seres. Então, além de dar nome aos seres, o substantivo também dá nome a ações, características e sentimentos deles. Até com base nisso é que se faz uma distinção entre aqueles substantivos que são concretos, que dão nome aos seres de fato, e aqueles que são abstratos, que não dão nome a algo que existe por si, né? Que o ser é aquilo que é, né? O ser tem esse nome por conta disso. Já as ações são praticadas pelos seres, são abstrações. As características são próprias dos seres, dependem dos seres para existir, são abstrações. Os sentimentos, a mesma coisa. De uma maneira sintética, portanto, é possível dizer que uma palavra que nomeie ser, ação de ser, característica de um ser, sentimento de um ser, que faça plural em S e que caiba aqui nesse formato, antecedida por artigo e qualificada por adjetivo, vai ser uma palavra da classe dos substantivos. A gente poderia até aqui fazer uma espécie de teste com base nisso, não é? Tirando aqui a palavra comunidade e as outras associadas a ela, poderíamos recorrer a uma palavra que dá nome a uma ação. A palavra corrida, por exemplo, dá nome à ação de correr, não é? E tanto é verdade que é um substantivo a palavra corrida, que é possível tratar de uma corrida longa, em que uma aparece aqui como artigo e longa qualifica essa corrida. Temos um substantivo, nesse exemplo, que dá nome a uma ação. Também seria possível, pensando em característica, mencionar aqui como substantivo a palavra beleza. E aí, se a gente dissesse que determinada pessoa detém a beleza maior, maior aqui qualifica a beleza, um adjetivo, esse a também é um artigo, agora um artigo definido, podia ser uma beleza, pode ser a beleza, mas novamente a palavra dá nome a uma característica, a palavra faz plural em S, existem as belezas, não é? E essa palavra pode ser tanto antecedida por artigo quanto caracterizada por um adjetivo. Beleza. E, por fim, nome de um sentimento. Já que os substantivos nomeiam os sentimentos, podemos aqui citar como exemplo o amor, não é? Até aqui nós usamos substantivos femininos, né? Aqui muda um pouco, não é mais uma, o artigo naturalmente concorda com o substantivo. Pode ser o amor, pode ser um amor, e já que é um substantivo, cabe aqui um adjetivo, podia ser um amor perfeito. Bom, nesse novo exemplo, perfeito adjetivo qualifica o substantivo amor. Aqui o artigo um masculino antecede esse substantivo masculino também, amor. E, naturalmente, né, é uma palavra que dá nome, uma palavra que faz plural em S. Plural de amor seriam amores, não é? E, como você viu, antecedida por um artigo essa palavra, qualificada, caracterizada por um adjetivo, como é natural que aconteça, como pode acontecer com um substantivo.